Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo no canabidiol, o famoso CBD. Um composto que vem da cannabis sativa, né? E tá dando o que falar na medicina, gerando muito debate, muito interesse. Muito interesse mesmo. A ideia aqui é pegar as fontes que a gente analisou, artigos, pesquisas, comentários de especialistas, nos dizem sobre os usos terapêuticos, a segurança, como está a lei, enfim, o cenário no Brasil e lá fora. É isso aí. E acho que para começar, o ponto fundamental que a gente sempre tem que bater na tecla é: CBD não é psicoativo, não dá barato. Certo. Ele é um dos muitos canabinoides da planta, sim, da cannabis, mas ele é bem diferente do THC, o tetrahidrocannabinol, que é o que causa o efeito psicoativo. Entender essa diferença é a chave para a gente poder discutir o potencial medicinal dele sem aquela confusão toda com o uso recreativo, né? Com certeza, essa distinção é o ponto de partida. E olha que curioso, fuçando nas fontes, a história de como o CBD foi entendido demorou um pouco, né? Demorou. Foi descoberto lá nos anos 40, mas foi só nos anos 60, com o trabalho do Rafael Mechoulam, lá em Israel, que a estrutura dele foi decifrada mesmo. Exatamente, um pioneiro nessa área. Totalmente. E tem uma fonte que comenta uma coisa engraçada sobre o marketing, né? Que usam muito a imagem da folha da maconha, aquela folha icônica. Sim, super reconhecível. Mas que, na verdade, os compostos que interessam mesmo, o CBD, o THC, eles estão na flor da planta fêmea. E a fonte até descreve a flor como meio feinha, comparada com a folha. A flor não é tão fotogênica, digamos assim. Mas é ali que está a riqueza química, né? E falando em química, como é que o CBD age no nosso corpo? Essa é a pergunta de milhões. Boa. Como ele funciona? Bom, ele interage com o nosso sistema endocannabinoide. Esse sistema é fundamental para manter o equilíbrio do corpo, a tal da homeostase. Mas a interação do CBD é diferente da do THC. É mais indireta, sabe? Ele não se liga com tanta afinidade nos receptores principais, o CB1 e o CB2, como o THC faz. Ah, entendi. Então não é aquela ligação direta que causa o efeito psicoativo do THC. Exatamente. A pegada é outra. E o mais interessante é que ele não para por aí. O CBD também mexe com outros sistemas e alvos no corpo. Por exemplo, ele atua em receptores como o TRV1, que está ligado à percepção de dor e inflamação, e também em receptores de serotonina, como o 5-HT1A, que tem a ver com ansiedade, humor, e até em outros chamados PPARs, que influenciam no metabolismo e inflamação. Por isso, essa variedade de efeitos que a gente ouve falar: analgésico, anti-inflamatório, ansiolítico, até neuroprotetor. Nossa, é bem complexo então. Não é uma coisa só. Não mesmo. Mas tem um ponto de atenção muito importante que as fontes destacam: a interação com o fígado. O CBD mexe com um conjunto de enzimas lá no fígado chamado citocromo P450. Ah, eu vi isso. Essas enzimas são as que metabolizam muitos medicamentos, né? Exatamente. Então, se o CBD interfere com essas enzimas, ele pode sim alterar o efeito de outros remédios que a pessoa esteja tomando. Pode fazer o remédio durar mais no corpo ou menos, ou ter um efeito mais forte. Isso exige muito atenção médica. Com certeza. É algo para ter muito cuidado na hora de usar junto com outras medicações. Bom, e falando nos efeitos terapêuticos, nas aplicações, onde que a ciência está mais segura hoje sobre o CBD? Olha, a área mais consolidada, onde a evidência é mais forte, sem dúvida, é na epilepsia. Especificamente em algumas formas raras e muito graves, que não respondem bem aos remédios comuns, sabe? Sim. Aquelas síndromes bem difíceis, né? Dravet, Lennox-Gastaut. Essas mesmas. E também a esclerose tuberosa. Os estudos clínicos controlados, randomizados, mostraram que o CBD, como adjuvante, consegue reduzir a frequência das crises de forma significativa. E o que seria significativo?
As fontes dão números? Dão sim. Em alguns estudos, a redução média de crise chega a 40%, 50% ou até mais em comparação com o placebo. Isso para quem tinha dezenas, às vezes centenas de crises por mês. É uma mudança de vida. Nossa, realmente impactante. E isso levou a aprovações, né? Levou. O Epidiolex, que é um CBD purificado, foi o primeiro medicamento derivado da cannabis aprovado pelo FDA lá nos Estados Unidos, justamente para essas síndromes. E aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, também já publicou resoluções que permitem aos médicos prescrever o CBD para esses casos específicos de epilepsia em crianças e adolescentes, desde que refratários aos tratamentos convencionais. É um avanço importante ter essa validação, né? Mas e além da epilepsia? As fontes falam de outras áreas promissoras. Falam em muito. A pesquisa está bombando em várias frentes. Uma área com muita evidência crescente é a dor crônica. Ah, essa é uma queixa muito comum. Demais. E o CBD parece atuar tanto na dor neuropática, aquela causada por lesão nos nervos, quanto na dor inflamatória, como da artrite reumatoide, por exemplo. A ação dele é dupla, analgésica e anti-inflamatório. E essa ação anti-inflamatória é potente. Olha, algumas fontes, especialmente estudos pré-clínicos, chegam a comparar a potência anti-inflamatória do CBD com a da dexametasona, que é um corticoide bem forte. Caramba! Sério? Isso é impressionante. É, claro, precisa de mais estudos em humanos para confirmar essa magnitude. Mas o potencial é enorme, porque ele não teria os efeitos colaterais pesados dos corticoides, né? Sem dúvida. Menos efeitos colaterais é sempre bom. E para ansiedade e depressão, muita gente busca por isso. Sim, é outra área de grande interesse. Há estudos mostrando o potencial do CBD em transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno de pânico, ansiedade social e até transtorno de estresse pós-traumático. E como ele agiria aí? Seria por causa daquela interação com a serotonina que você mencionou? Provavelmente. É uma das hipóteses principais. Ele parece modular a neurotransmissão da serotonina de forma parecida com alguns antidepressivos e ansiolíticos, mas por mecanismos um pouco diferentes. Também pode ajudar a regular o eixo HPA, que está ligado à resposta ao estresse. Interessante. E tem mais coisas sendo pesquisadas, vi menções nas fontes sobre neuroproteção. Sim, esse é um campo fascinante. Estudos pré-clínicos e alguns estudos iniciais em humanos sugerem que o CBD pode ter propriedades neuroprotetoras. Isso significa proteger os neurônios contra danos. E para quais doenças isso seria relevante? Potencialmente para doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. A ideia é que a ação antioxidante e anti-inflamatória do CBD no cérebro poderia ajudar a frear a progressão dessas doenças ou aliviar alguns sintomas. Nossa! Tem até uma pesquisa interessante da Unicamp, citada em uma das fontes, que mostrou que o CBD pode alterar a expressão de genes ligados ao metabolismo energético das células nervosas, o que poderia ser parte desse efeito protetor. Mas claro, ainda estão falando de pesquisa, né? Principalmente em fases iniciais para essas condições. Entendi. É promissor, mas ainda não é tratamento padrão. Exato! E a lista continua, sabe? As fontes mencionam pesquisa sobre melhora da qualidade do sono, manejo de sintomas relacionados ao tratamento de câncer, como náuseas, vômitos e dor. Ah, e isso é importante para a qualidade de vida dos pacientes. Muito! E tem também um potencial que estão explorando na dependência química. Uma fonte cita um estudo da UNB com usuários de crack, investigando se o CBD poderia ajudar a reduzir a fissura e a ansiedade associadas à abstinência. Que interessante! E no autismo, ouve-se falar muito. Sim, no transtorno do espectro autista, TEA, o CBD não é visto como uma cura, claro, mas como um possível coadjuvante para manejar sintomas como irritabilidade, agitação, ansiedade e problemas de sono que são comuns e impactam muito a vida da pessoa e da família. Entendi. Um auxílio para lidar com os sintomas específicos. Isso, e tem mais. Condições de pele como acne pela ação anti-inflamatória e na produção de sebo. Até condições mais raras e graves como a epidermólise bolhosa, onde ele poderia ajudar com a dor e a inflamação. Glaucoma, síndrome do intestino irritável, a lista de investigações é longa. Uau, é muita coisa mesmo.
Mas é fundamental reforçar um ponto, que as fontes também batem na tecla, né? O CBD não é uma panaceia, uma cura milagrosa para tudo isso. De jeito nenhum. É importantíssimo ter essa visão crítica. Ele é uma ferramenta terapêutica promissora, com mais ou menos evidência dependendo da condição, mas frequentemente ele entra como um adjuvante, um complemento aos tratamentos que já existem. E a resposta varia, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Dose, tipo de produto, a condição de base, outras medicações, tudo influencia, não é garantia de resultado para todo mundo. Certo. E a questão da segurança? A gente falou das interações, mas e o perfil geral de CBD? De modo geral, as fontes, incluindo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, consideram o CBD como tendo um bom perfil de segurança. Ele é geralmente bem tolerado pela maioria das pessoas. E um ponto crucial, não causa dependência e não tem potencial de abuso. Isso é bem diferente do THC, né? Completamente diferente. O CBD não ativa os mesmos circuitos de recompensa no cérebro que o THC ou outras drogas de abuso. E efeitos colaterais? Existem. Existem, sim, embora geralmente sejam considerados leves a moderados e muitas vezes dependentes da dose. Os mais comuns relatados nas fontes são sonolência ou fadiga, alterações no apetite, para mais ou para menos, diarreia e, às vezes, alterações em exames de função hepática. Então, mesmo sendo seguro, tem que ter acompanhamento. Sempre, principalmente por causa daquelas interações medicamentosas que a gente já falou e para monitorar esses possíveis efeitos colaterais. E tem alguma contraindicação absoluta? Quem não deve usar de jeito nenhum? As fontes são claras. Gravidez e lactação são contraindicações por falta de estudos de segurança nessas populações. Pessoas com doenças hepáticas graves também precisam de muita cautela ou devem evitar por causa da metabolização no fígado. E crianças e adolescentes? Fora daquelas epilepsias específicas. Crianças. Só com indicação e supervisão médica muito rigorosa. O cérebro ainda está em desenvolvimento, então o uso precisa ser muito bem pesado. E, de novo, atenção máxima às interações, especialmente com anticoagulantes como a varfarina, há relatos de aumento do risco de sangramento. Também com outros antiepiléticos, imunossupressores e depressores do sistema nervoso central, incluindo o álcool. A combinação pode potencializar a sonolência e a sedação. Muita atenção nesse ponto, então. É fundamental que o médico saiba tudo o que o paciente está usando. Tudo mesmo. Qualquer suplemento, chá, tudo. Bom, vamos falar de como conseguir acesso a isso no Brasil. Como está a regulamentação por aqui? É muito complicado, né? Olha, já foi mais complicado. O Brasil tem uma regulamentação da Anvisa, nossa agência sanitária, desde 2015. Mas o grande marco mesmo foi a RDC 327, de dezembro de 2019. Essa resolução criou uma categoria específica de produtos de cannabis e estabeleceu as regras para fabricação, importação, comercialização, prescrição. Essa RDC foi um divisor de águas, né? Foi sim, ela organizou muita coisa. Hoje, o CBD é uma substância controlada, precisa de receita médica especial. Dependendo da concentração de THC no produto, pode ser a receita B, aquela azul, ou se tiver mais de 0,2% de THC, a receita A amarela, que é ainda mais controlada. E qualquer médico pode prescrever? Sim, qualquer médico devidamente habilitado com CRM ativo pode prescrever produtos de cannabis, desde que entenda que está assumindo a responsabilidade por essa prescrição, claro. Não é restrito a neurologistas ou psiquiatras, por exemplo. Entendi. E como as pessoas conseguem o produto? Quais as vias de acesso hoje? Basicamente, existem 3 caminhos principais. O primeiro, e ainda o mais comum, é a importação direta pelo paciente, com autorização prévia da Anvisa. A pessoa consegue a receita, entra com o pedido na Anvisa online e, se aprovado, pode importar o produto. Esse processo é muito burocrático. Tem melhorado, ficou mais ágil, mas ainda exige seguir os passos certinho. A segunda via são os produtos que já estão autorizados pela Anvisa para venda em farmácias aqui no Brasil. Já temos algumas opções, principalmente de CBD isolado ou full spectrum com baixo THC. Isso facilita bastante, né? Comprar na farmácia. Facilita, mas geralmente o custo ainda é bem alto. E a terceira via, muito importante, são as associações de pacientes. Elas muitas vezes conseguem fornecer óleos artesanais ou importados a custos mais acessíveis e algumas até têm autorização judicial para cultivar a planta e produzir os óleos. O papel dessas associações é fundamental, né?
principalmente para quem não pode pagar os preços dos produtos importados ou de farmácia. Fundamental. Elas fazem um trabalho incrível de acolhimento, orientação e, em muitos casos, garantem o acesso ao tratamento. E tivemos novidades recentes nesse cenário regulatório, né? As fontes mencionam algumas coisas. Sim, tivemos. Uma bem importante foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no finalzinho de 2024. O STJ decidiu que empresas podem sim obter autorização judicial para cultivar o cânhamo industrial, que é a variedade da cannabis com baixíssimo teor de THC aqui no Brasil, para fins medicinais e industriais. Opa, isso pode mudar o jogo do custo e do acesso, né? Se a gente puder produzir aqui. Potencialmente sim. Mas calma, a decisão do STJ foi um passo, mas ainda falta a Anvisa e outros órgãos regulamentarem como isso vai funcionar na prática. Quais as regras para o cultivo, para o processamento, controle de qualidade, ainda tem um caminho aí. Entendi. Um passo importante, mas ainda não é a porteira aberta. Exato. E outra novidade é um sinal do governo federal. As fontes mencionam um plano ou uma intenção de regulamentar e organizar melhor o fornecimento de medicamentos à base de cannabis pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, com um prazo que seria até setembro de 2025. Puxa, isso seria incrível. Tornaria o acesso muito mais democrático. Seria um avanço enorme. Alguns estados já estão se mexendo nisso. São Paulo, por exemplo, começou a fornecer CBD pelo SUS em junho de 2024 para aquelas síndromes epilépticas raras. É um começo. Um começo importante. E como o Brasil se compara com outros países? Como está lá fora? O cenário internacional é bem variado, um mosaico. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve a Farm Bill de 2018, que legalizou o cultivo do cânhamo em nível federal. Isso abriu um mercado enorme de produtos de CBD derivados do cânhamo, aqueles com menos de 0,3% de THC. Ah, então lá é mais liberado. Em parte. O cânhamo sim, mas a maconha com mais THC ainda é ilegal federalmente, embora muitos estados tenham legalizado para uso medicinal e até recreativo. É uma confusão regulatória lá também. O governo Trump, que está na presidência agora em 2025, tem mantido uma postura mais cautelosa em relação à legalização federal da maconha, embora respeite as decisões estaduais. A FDA ainda regula os produtos que alegam efeitos medicinais. Entendi. Não é simples lá também. E na Europa? Na União Europeia, a maioria dos países já permite o uso medicinal da cannabis, com regras variadas. Alemanha, Itália, Portugal, Holanda, vários já têm programas estabelecidos. O CBD em si, derivado do cânhamo e com baixo THC, geralmente é permitido como suplemento ou cosmético em muitos lugares, mas também com regras específicas. E o Canadá? Eles foram mais longe, né? O Canadá legalizou tudo em 2018... uso medicinal e recreativo. É um dos mercados mais maduros e regulamentados do mundo hoje. Serve de modelo para o bem ou para o mal, dependendo do ponto de vista, para outros países. Cada lugar está encontrando seu caminho. E o mercado, hein? Deve estar crescendo muito com todo esse interesse. Absurdamente. As fontes trazem números impressionantes. O mercado global de CBD já movimenta bilhões de dólares. E as projeções são de crescimento exponencial. No Brasil, a mesma coisa. O número de pacientes que buscam acesso via Anvisa ou associações cresceu muito nos últimos anos. Fala-se em centenas de milhares de pessoas já utilizando. E a quantidade de produtos disponíveis também aumentou, né? Demais. Tem óleo, cápsula, creme tópico, bala de goma, uma variedade enorme, principalmente vindo da importação. E a pesquisa científica acompanha esse ritmo? O Brasil está pesquisando também. Tá sim, e muito. O Brasil tem uma tradição forte em pesquisa com canabinoides, desde os tempos do Mechoulam, que colaborou com pesquisadores brasileiros lá atrás. Hoje temos centros importantes como a USP, a Unicamp, a UFRJ, a Fiocruz, publicando estudos relevantes sobre os mecanismos de ação, aplicações terapêuticas, desenvolvimento de produtos. A ciência brasileira está bem ativa nessa área. Que bom saber disso.
Mas apesar dos avanços, ainda temos desafios, né? As fontes são bem claras sobre isso. Muitos desafios persistem. Um dos principais é a necessidade de mais pesquisa clínica de alta qualidade. Precisamos de mais estudos randomizados, controlados, com um número maior de participantes e, principalmente, estudos de longo prazo, para entender melhor os efeitos e a segurança com o uso continuado em diversas populações e condições. Falta mais dado robusto para muita coisa ainda. Exatamente. Outro desafio enorme é o controle de qualidade dos produtos, especialmente os importados que dominam o mercado. Há muitos relatos e estudos mostrando problemas de rotulagem, produtos com menos CBD do que o rótulo diz, ou mais THC do que o permitido, ou até contaminantes. Isso é um risco sério para a saúde. Nossa, isso é grave? A pessoa acha que está tomando uma coisa e está tomando outra. Pois é. Falta uma fiscalização mais efetiva e padrões de qualidade mais rigorosos e bem aplicados. Aí entra o custo, que a gente já mencionou. Produtos de cannabis ainda são muito caros para a maioria da população brasileira. Isso cria uma barreira de acesso gigantesca e uma desigualdade. Quem pode pagar tem acesso, quem não pode, não tem. A inclusão no SUS seria fundamental para diminuir isso. Fundamental. E ainda temos os entraves regulatórios, principalmente em relação ao cultivo nacional. Aquela decisão do STJ foi um passo, mas enquanto não tivermos regras claras e viáveis para a produção local em larga escala, vamos continuar dependendo da importação cara ou do trabalho, ainda que meritório, mais limitado, das associações. E a educação? Médicos, pacientes, todo mundo precisa entender melhor, né? Com certeza. Precisa de educação médica continuada para que os profissionais saibam quando e como prescrever de forma segura e baseada em evidências, e também informação de qualidade para os pacientes e a sociedade em geral, para desfazer mitos e preconceitos e para que as pessoas entendam a diferença clara entre o uso medicinal, que é o que estamos discutindo aqui, e o uso recreativo. São coisas distintas com propósitos e regras distintas. Perfeito. Fica muito claro, depois dessa nossa conversa e de analisar todo esse material, que o CBD é uma molécula realmente fascinante. Tem um potencial terapêutico real, já comprovado para algumas coisas, como a gente viu na epilepsia, e muitas promessas para outras áreas. Sim, o potencial é inegável. Mas, ao mesmo tempo, a integração dele na prática médica, na saúde pública, é algo bem complexo. Envolve muita ciência, que ainda está evoluindo rápido. Envolve questões regulatórias delicadas. Acesso, custo, informação, são muitas camadas. Muitas camadas mesmo. E acho que a reflexão final que as fontes nos provocam, sabe, é justamente essa. A gente está vendo essa evolução científica e regulatória acontecendo muito rápido no Brasil, o que é bom, mas ao mesmo tempo a gente tem esses desafios persistentes. O custo alto, a qualidade nem sempre garantida, o acesso ainda desigual, a necessidade de mais conhecimento. Sim. Então, a grande questão para o futuro próximo, para os próximos anos é: como é que a gente, como sociedade, como sistema de saúde, pode garantir que essa integração do canabidiol e de outros canabinoides na saúde seja feita da melhor forma possível, ou seja, de forma responsável, de forma equitativa, justa e que seja verdadeiramente baseada nas melhores evidências científicas que a gente tiver disponíveis. Como garantir que o potencial se transforme em benefício real para quem precisa, sem cair em modismos ou riscos desnecessários? Essa é a pergunta que fica no ar, né? Um desafio enorme para a gente acompanhar de perto nos próximos tempos. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!